Imagine que a sua mente é como se fosse um terreno fértil, onde os seus pensamentos são como sementes. Quanto mais você cuida, mais elas crescem. Existem as boas e belas sementes, como o amor, a alegria, a paz, paciência, a doçura, a bondade, a fé, temperança. Mas temos também pensamentos que são, ou melhor, que estão associados com o medo. São os pensamentos negativos que negam as possibilidades da beleza, da bondade, da verdade. São como ervas daninhas, como por exemplo os ciúmes, a inveja, a avareza, a raiva, mágoa, que brotam espontaneamente em nosso jardim interno e se alastram se as descuidamos. Escolher as sementes e plantá-las e aprender a cuidá-las é uma arte. É a arte de viver. O agricultor pode escolher quais são as sementes que deseja cultivar no campo da mente. Você e eu temos o livre arbítrio ou a liberdade de escolher o que vamos colocar no terreno da mente, pois somos os responsáveis em colher o que plantamos. Muitos já conhecem sobre o princípio, a lei da semeadura ou a lei da autorresponsabilidade, causa e efeito, que já expus na aula 56. Recomendo que assista se ainda não viu. E essa regra de viver tem essa forma de entendê-la que é: se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se eu planto batata, eu vou receber e vou colher batatas, né? Isso é uma regra da natureza. Então, lembrando que recebemos de Deus Supremo o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher o que plantar no jardim interno da nossa mente, e podemos escolher quais as sementes cultivar e aquelas que podemos eliminar, pois não produz bons frutos. Nessa aula eu vou oferecer uma habilidade para desenvolver. Talvez você até já a utiliza, e isso é bom, mas a partir de agora poderá utilizá-la de uma forma intencional, para aplicá-la em seu cotidiano para ajudar você a eliminar as ervas daninhas do seu jardim interno. Sejam muito bem-vindos ao autoconhecimento e ao seu poder pessoal para fazer a sua estrela brilhar, realizando o que você deseja para a sua vida melhorar em todas as áreas. Eu sou Egli Filiassi, psicóloga, helper do Pathwork e coach. E me sinto muito grata e feliz por você estar aqui, oferecendo o seu tempo para estarmos juntos, em um processo de desenvolvimento pessoal e um processo de autoconhecimento. Agradeço a você, nesse momento, por sua boa vontade e pelo desejo sincero de melhorar e progredir sempre. Compartilhe com seus familiares, um amigo, uma amiga, pelo menos uma pessoa, esse conhecimento. Dá sua joinha e gratidão por se inscrever no canal, e assim terá a oportunidade de receber conteúdos que vão ampliar seu autoconhecimento e também me ajudar o canal a crescer. Sugiro que tenha um caderno exclusivo para anotar os seus entendimentos, para aplicá-los em sua vida. Eu quero destacar que o principal aprendizado deste princípio ou dessa lei é a responsabilidade que temos de nos fazer feliz, a responsabilidade em aprender a cuidar de si, tornar-se responsável em aprender a progredir,
selecionando as boas e belas e verdadeiras sementes para cultivar em sua mente. Então, o principal entendimento é que somos 100% responsável em cuidar do jardim interno. Esse é o princípio da autorresponsabilidade. Para isso, tem uma habilidade simples, mas extremamente eficaz na medida em que vai desenvolvendo na prática, que é a autoobservação. Mas atenção, a autoobservação com esses 4 ingredientes importantes, que um deles é o distanciamento, o outro é a objetividade, a imparcialidade e a compaixão. São com esses 4 elementos é que vão te ajudar a promover a compreensão mais profunda e equilibrada de si mesmo. Então, cada um desses integrantes, o distanciamento, a objetividade, a imparcialidade e a compaixão, desempenha um papel específico no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu vou comentar cada um deles, porque assim, o distanciamento, você olhar, né, na medida em que você observa dentro de si aquelas conversas intermináveis que acontecem dentro da mente, com um distanciamento, é como se você estivesse observando outra pessoa. Então, essa autoobservação, com esse distanciamento, ajuda você distanciar da identificação excessiva com aqueles pensamentos, emoções e comportamentos que são negativos e que fica ali rodando dentro da nossa mente. Então, e permite uma análise mais clara e objetiva, quando a gente se distancia e observa o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. O outro elemento é a objetividade, que implica o quê? Implica você buscar uma visão neutra. Isso significa reconhecer tanto as qualidades, as sementes boas que existem, quanto as melhorias que precisam ser feitas, né? As ervas daninhas que podemos eliminar, né? São aqueles pensamentos, aqueles sentimentos negativos que eu falei anteriormente. Buscamos enxergar as situações com clareza e os fatos livres de ideias preconcebidas ou interpretações que são normalmente negativas. Então, são muito subjetivas. Então, a gente vai criando uma objetividade sobre aquilo que a gente está vivendo na autoobservação. Outro elemento importante para se autoobservar é a imparcialidade, que está relacionado à justiça, ao equilíbrio na avaliação de si mesmo, de si mesma. Então, dessa forma, nós evitamos fazer julgamentos, sejam aqueles julgamentos excessivamente positivos ou os negativos, sobre as nossas próprias características e comportamentos. E isso facilita o nosso crescimento pessoal. E um elemento muito indispensável que deve haver também na autoobservação é a compaixão, que refere-se à capacidade de a gente se observar com empatia e também aceitação, reconhecendo a própria humanidade, as falhas e os desafios que possamos ter, né? Cultivar a compaixão consigo mesmo permite lidar com as imperfeições de uma maneira construtiva, promovendo a superação
emocional e o desenvolvimento pessoal ser mais sustentável, ser mais possível. Então, a combinação desses 4 ingredientes na autoobservação cria um ambiente propício para um entendimento mais profundo e equilibrado de si mesmo. Isso facilita o processo de autocuidado e autorrespeito, promove o crescimento pessoal e espiritual, contribui para uma abordagem mais saudável e compassiva em relação a si mesmo, dentro do seu jardim interno. Cultivando essa prática, você escolhe cultivar as melhores sementes. Com isso, você colhe os frutos do Espírito. E concluo com uma frase do livro de Urântia que está nos ensinamentos de Jesus. Ao dar o seu conselho para construir bem as fundações para o crescimento de um caráter nobre em dons espirituais, ele, Jesus, disse: para dar os frutos do Espírito, vós deveis nascer do Espírito. Deveis deixar-vos ensinar pelo Espírito e ser conduzidos pelo Espírito. Se quiserdes viver a vida plena do Espírito entre os vossos semelhantes. Então está no documento 156, no tópico 5, parágrafo 2. Fique em paz, fique com Deus, um abraço afetuoso. Até o próximo encontro.